Amados, mais uma vez queremos dar bom dia a todos. Reconhecemos, estamos com saudade. Nós temos contado, é a 14ª semana de quarentena e a saudade aperta, mas se Deus permitir, em breve nós estaremos retornando aos cultos presenciais. Vamos ter uma reunião no próximo domingo. Já de antemão convoco a liderança para estar conosco no próximo todos e assim já nos preparar para o planejamento do retorno dos nossos cultos presenciais. Saudamos todos os irmãos que têm nos acompanhado, estão acompanhando agora. Amados irmãos, não só aqui da nossa cidade, os hebronitas, irmãos que acompanham de outras igrejas também, mas temos amigos e amados irmãos que nos acompanham até em outros estados do nosso país. Também amados irmãos lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Irlanda, em Portugal, também na Coreia do Sul. Enfim, é uma alegria poder chegar aos lares dos amados irmãos. Queremos também mandar um grande abraço. Estamos constantemente orando pelo nosso pastor Heraldo, que dê força ao amado irmão, à família, e também um abraço a Márcia, ao seu esposo lá na Holanda. Amados, vamos continuar agora estudando a palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias na passagem que nós estamos estudando em Romanos no capítulo 15, é o penúltimo capítulo desta carta tão especial. Romanos capítulo 15, eu vou fazer a leitura do verso 14 até o final do verso 21. Então, assim diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, verso 14 ao 21. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações.
Bondoso Deus, nosso Pai celestial, é sempre uma alegria muito grande poder estar na tua casa, reunido em torno da tua palavra. Sabemos que o Senhor está conosco, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Entramos também nos lares, a tua igreja hoje reunida nas residências, e nos ajuda, Senhor, nessa manhã. Queremos ouvir a tua palavra e que ela venha mesmo fazer aquilo que te apraz. Especialmente a tua igreja reunida, nós possamos receber o alimento espiritual. A tua palavra, que ela é viva e é eficaz, e sabemos que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. E a tua palavra, ela realmente é útil, a utilidade dela é para o ensino, para a educação, para a correção, para que o homem possa mesmo conhecer cada vez mais, entender a respeito do Senhor e assim receber, Pai, também a salvação em Cristo. Então, fica conosco nessa hora e peço mais uma vez que o Espírito Santo da verdade, ele seja o nosso professor nessa manhã. E assim, Pai, fale a cada coração. Entregamos cada vida preciosa, o ouvinte que está nos assistindo da tua palavra. Senhor, está tudo em tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, essa passagem aqui, nós estávamos vendo na semana passada, Paulo está dando aqui uma explicação à igreja, explicando realmente o motivo pelo qual ele escreveu essa carta. E na semana passada ele disse que é até uma carta ousada, uma mensagem realmente ousada àquela igreja. E ele fala nesses termos porque ele não conhecia pessoalmente, nunca tinha ido, nunca tinha visitado aquela igreja. Ele não era o fundador. E assim ele tem, de certa forma, até a liberdade de mandar uma mensagem, como ele diz, uma mensagem ousada àqueles irmãos. E ele tinha realmente motivo para isso. O motivo, ele diz aqui, versículo 15: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente essa mensagem, e o motivo, ele é bem claro, para vos trazer isto de novo à memória. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está como que demonstrando realmente uma obrigação que ele tinha, não assim para aquela igreja, mas primeiramente para com Deus. Nós vamos ver mais adiante que ele recebeu de Deus um encargo, uma missão, um ministério. Então aqui, independente da igreja, dele não conhecer a igreja, como ele também escreveu outras cartas a outras igrejas que ele não tinha estado, mas o Paulo, ele tinha uma obrigação primeiramente com Deus. Ele recebeu uma missão de Deus, e ele fala na sua conversão, ele foi designado o apóstolo dos gentios. E como que Roma era uma igreja basicamente gentílica, estava sob a sua jurisdição. Então ele se sente obrigado a escrever a eles, e até ousadamente, mas o motivo também aqui principal, ele diz, para vos trazer isto de novo à memória. Isto que é o que ele tem escrito desde o capítulo 1 até praticamente agora, ou seja, trazer à memória daquela igreja as doutrinas
os ensinos da palavra de Deus, os ensinos das Escrituras, a doutrina dos apóstolos, né? Jesus Cristo, ele deu a missão aos seus apóstolos, lá em Atos 1:8, ele diz: e recebereis o poder e sereis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Mateus capítulo 28, né, lá no verso 20, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, era uma obrigação mesmo dos apóstolos a ensinar todas as coisas que Jesus tinha os ensinado. Atos 2:42 diz lá, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinos que Jesus Cristo tinha dado a cada um, a obrigação deles era ensinar a igreja. E Paulo, né, como que ele diz, um fora de tempo, um fora de época, ele recebeu do Senhor, diretamente do Senhor, não de homem nenhum. Ele, em várias cartas às igrejas, ele diz que ele recebeu do Senhor a doutrina, a mensagem, e foi designado ministro, apóstolo dos gentios. Então, como obrigação, ele diz: vos trazer isto à memória. Recordação, né? Repetição, e nós falamos isso semana passada, a importância realmente de repetir a cada dia a palavra de Deus, a memória, né? Trazer de volta mesmo todos os ensinos. E Paulo, assim, logo no início, no verso 14, ele tinha feito um elogio à igreja, né? Ele reconhece que eles já sabiam de tudo isso, o que Paulo estava escrevendo novamente. Mas apesar disso, né, Paulo repete novamente, como ele diz aqui, olha, no verso 14, ele diz, olha, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo. Paulo tinha plena convicção a respeito desses amados irmãos, porque no início dessa carta ele diz que a fé dos romanos era conhecida em todo o mundo, a fé desses amados irmãos, ou seja, a fé verdadeira, a fé na palavra de Deus, a fé na doutrina, nas coisas de Deus. Então era conhecida no mundo inteiro. E ele, como diz aqui, estou certo, eu conheço vocês, né? Então ele diz aqui, olha, que estáis possuídos de bondade, cheios de bondade. Nós vimos que cheios de fruto do Espírito Santo. E bondade é fruto do Espírito Santo. Somente os filhos de Deus, aqueles que têm a presença do Espírito Santo, eles frutificam. E o fruto é o fruto do Espírito. Então, eles estavam cheios, né, do fruto do Espírito, de bondade. Também estavam cheios de todo conhecimento. Conheciam as Escrituras, conheciam realmente a palavra de Deus. E Paulo diz, aptos, ou seja, estavam capacitados a admoestar uns aos outros. Tinham conhecimento, tinham capacidade. Mas independentemente disso, né, Paulo diz que, olha, volto a fazer-vos lembrança, trazer-vos à memória. E nós falamos que Deus conhece, né, amados? Deus nos conhece. E sabe que a nossa memória, ela é fraca, ela é curta. Nós temos muita facilidade de esquecer. Então, Paulo aqui faz nos lembrar, Deus faz nos lembrar
E Deus trata o seu povo dessa forma. Não só em toda a história do povo de Deus é notório ver, né? Desde o relacionamento de Deus com o seu povo, a tônica de Deus é ensinar, é repetir, é recordar, né? Tanto os profetas, como os reis, como os sacerdotes, os responsáveis realmente pelo ensino, tinham que, a cada semana, a cada hora, a cada tempo, recordar, abre a palavra, né? Recita, repete, replica. E assim, Paulo não era diferente. Em várias cartas nós vimos ele insiste, persiste, fala novamente, repete. Paulo é um pastor repetição, né? E nós falamos disso. Então, o motivo era esse, a mensagem ousada para trazer-vos à memória a doutrina mais uma vez. E ele diz aqui, por causa da graça que me foi outorgada. Ou seja, né? Ele mesmo fala que ele recebeu uma graça especial. E nós sabemos, é o milagre realmente que aconteceu na vida desse homem, na vida do apóstolo Paulo. E aí no verso 16, ele fala, né, ele está dando a explicação do motivo e continua. Paulo é bem claro aqui, olha, a graça que me foi outorgada para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Ele recebeu uma missão, ele recebeu um ministério e foi realmente aqui de Deus para se tornar, como ele diz aqui, né, um ministro de Cristo Jesus entre os gentios. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo está explicando, né, que agora, como um ministro de Deus, e aqui, essa palavra ministro aqui, se refere a um sacerdócio. É como um sacerdote. Paulo fala como de sacerdote, fala de um sagrado encargo, né? E fala de oferta. Então, é como que ele está trazendo à memória, como que no Velho Testamento, o sacerdote era aquele que ministrava o culto público, a liturgia, né? Essa era a função realmente do sacerdote, daquele que foi separado por Deus para ministrar, para fazer a liturgia. O ministério público entre fazer, né, a mediação entre os homens e Deus. Então é esse o que o Paulo está dizendo aqui. A função dele como um ministro de Cristo. E aí ele fala, né, a mensagem que ele tinha que levar como esse sacerdote. E ele diz aqui que é sagrada. O sagrado encargo é de anunciar realmente o Evangelho, veja, de Deus. A mensagem de Deus. No Velho Testamento, a mensagem de Deus, né, as boas novas, era que Deus ensinava através do sacerdote, que para se chegar a Deus, Deus é santo, Deus é justo. Então, o injusto se aproximar de Deus, havia, não que fazer um sacrifício. E o sacrifício era mediante uma oferta. E Deus ensinou que seria de um animal inocente, tinha que sacrificar o animal, derramar o seu sangue e aspergir
o sangue para a intercessão, para o perdão dos pecados. Então, esse era o serviço do sacerdote. E aqui Paulo, né, diz que o serviço sacerdotal dele, ministerial, é anunciar o Evangelho de Deus. E o Evangelho é o quê? É o meio que Deus usa, né, para o pecador se aproximar dele. O Evangelho de Deus, lá no capítulo 1, quando Paulo ensina aqui, veja, ele diz assim, verso 16 e 17 de Romanos 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho de Deus é a apresentação das boas novas, o Evangelho da salvação, que nada mais é o sacrifício que Deus preparou através do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado. Nós estávamos lembrando agora há pouco na mesa do Senhor. Se ofereceu como uma oferta, seu sangue foi derramado, né? E ele pagou o preço do pecado. Então, o meio, o sacrifício é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho que traz a salvação, né? Para quem? Para o gentio em especial. E Paulo foi designado a esse serviço sacerdotal, a apresentar o sacrifício, que realmente é o Evangelho, e diz aqui, né, de modo que a oferta deles seja aceitável e santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui que o resultado, né, desse sacrifício, dessa oferta, é o próprio gentio. São os salvos, como ele diz aqui, né? Uma vez santificada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra, né? Aqui Paulo apenas ele é o mensageiro, é o sacerdote, mas o Evangelho é de Deus, é obra de Deus, é plano de Deus, né? É executada pelo Filho Jesus Cristo, ele que fez, que realizou o sacrifício, e o Espírito Santo é que aplica realmente essa mensagem. Então, Paulo aqui apenas está dizendo que o encargo dele, né, a função dele como um ministro, como um sacerdote, é apresentar o sacrifício e o resultado, uma oferta, né, que seja aceitável a Deus, que são os próprios gentios. Então, foi isso que nós vimos na semana passada. Mas no verso 17, agora, irmãos, ele continua, não é? Do 17 até... Nós lemos até o 21, né? Do 17 ao 21, o apóstolo Paulo aqui continua essa explicação, porque ele escreveu a carta, agora como que fazendo uma apresentação, continuando, né? E o resultado aqui dessa graça que foi outorgada a ele, o resultado do trabalho dele, o resultado do ministério dele, ele diz assim, olha, ele escreve e declara com uma satisfação pessoal, né? Ele diz aqui, um orgulho
aquilo que trazia alegria para o apóstolo, os frutos realmente do serviço, do ministério dele, desse encargo que ele recebeu. E ele diz assim, olha, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, nós vemos aqui uma satisfação pessoal do Paulo. Ele diz, eu tenho motivo para me alegrar, né? Eu tenho motivo realmente para me orgulhar. Mas sabe, irmão, nós vemos aqui, tem um princípio aqui de Deus. E não só é um princípio de Deus, mas nós vemos que a postura de Paulo, a postura que ele tomou em relação a esse princípio de Deus. Veja bem que Paulo diz aqui, né? Eu tenho orgulho, eu tenho satisfação de gloriar-me, não naquilo que eu fiz pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu poder. Não. Paulo, assim como os homens de Deus, como os apóstolos, eles entenderam que eles não faziam nada por força ou capacidade próprias. Não, né? Ele é bem claro. Tenho, pois, motivo de gloriar-me, veja, em Cristo, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, né? Para conduzir os gentios a Deus. Então aqui tem um princípio muito importante. A glória de Deus está envolvida, né? Sabe, amados, nós aprendemos aqui que Deus, Ele não divide a sua glória com outrem. Deus, Ele não deixa, né, o homem ou qualquer outra pessoa se glorificar diante dele. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que Deus é ciumento, Deus é zeloso. A minha glória eu não dividirei com ninguém. Deus é exclusivista, né? Veja o que diz aqui em Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, e no versículo 8, Isaías 42, 8 diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém, nem com outro. Deus é Deus, né? Ele diz, é bem claro. Aqui, próximo, em Jeremias, no capítulo 9, Jeremias, capítulo 9, e no versículo 23, olha o que diz. Assim diz o Senhor, assim diz o nosso Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor,
e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que maravilha, né? Deus é soberano. A glória dele, ele não divide com ninguém, nem sabedoria, nem conhecimento, nem força, nem poder, nem riqueza. Mas ele se gloria nisso, né? Que alguém, como ele diz aqui, me conheça e saiba que eu sou o Deus e que eu faço, né? Eu faço. Ah, irmãos, ele diz aqui 3 coisas. A misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é amoroso. Deus é tudo. Então ele é o Deus de toda graça, de toda glória. Ele é o Deus misericordioso. Não só isso. Ele é o Deus de justiça. Ele é amor, mas ele é justiça e ele exerce a justiça e também o juízo. E aquele que reconhece essas coisas em Deus, não é? Através da sua palavra, é o que o Espírito Santo diz: convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus é misericordioso, Deus é justo e ele vai julgar, não é? E continua aqui: eis que vem dias. Esses dias virão, chegarão, né? Diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. Deus vai exercer tanto como ele exerce misericórdia, como justiça e juízo. E tudo para a glória do Senhor. E é bom que o homem saiba, né? E ele continua: ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Ninguém vai escapar, né? Diz aqui, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Interessante, né? Nós aprendemos em Romano que o povo de Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança era para fazer circuncisão em cada homem. Então, era uma marca da carne, marcados como povo de Deus. Mas isso não dava assim o direito a eles se tornarem filhos de Deus. Era povo de Deus, mas o Jeremias, o profeta, diz: eles eram circuncisos na carne, mas não no coração. Não adiantava nada. Eles sim tiveram os privilégios, né? A eles foram revelados e responsabilizados, né? A guardar os oráculos de Deus. Lá em Romanos 2, Paulo explica isso. Tinham privilégios. A eles foram dadas as promessas, a lei, os profetas, os pais, os patriarcas, né? Mas eles ainda precisavam ser circuncidados no coração. E muitos, amados irmãos, Paulo lembra lá em capítulo 9, ele diz: a minha oração, faço tudo que eles se tornem filhos de Deus, né? E aqui Deus está dizendo, tanto as nações incircuncisas, como o Israel incircunciso de coração, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, a glória de Deus é em jogo aqui, né? Está em foco. E isso aconteceu. E Paulo aqui, volte para Romanos, ele diz, né? Amados, tenho por motivo de gloriar-me em Cristo. Então, Paulo aqui coloca realmente um princípio de Deus. E a sua postura, né, é essa como um apóstolo de Jesus Cristo. E os homens de Deus, como eu estava falando, tem essa postura, deve ter essa postura, né, em relação à glória de Deus. Lembra dos apóstolos? Tem uma passagem que é interessante, Atos
Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João, eles estão indo orar lá no templo. E lá na entrada tem um mendigo, um coxo, e ele está pedindo esmola. E o grande Pedro e o grande João, os pais ali da igreja, lembra da pregação de Pedro, logo no início da igreja, mais de 3.000 se converteram. Igreja já com muitos membros ali, né? Então os dois vão orar no templo e esse mendigo pede um trocado, né? Alguma coisinha. E Pedro e João diz: nós não temos prata nem ouro. Interessante, né? Os líderes da igreja, 3.000 membros, não tinham prata e nem ouro. Mas eles falaram: uma coisa nós temos. Em nome de Jesus, né? Levanta. Como está aqui, olha. Verso 6. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Então ali foi um milagre. E o que aconteceu, né? O homem se levantou, saiu pulando, alegre, né? Contente ali, e a multidão toda viu o que aconteceu. Aqui no verso 9, olha. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo quem o que esmolava, assentado à porta formosa no templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aí aqui está, olha. Apegando-se ele a Pedro e a João e a todo o povo, correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. E começaram, né, a exaltar a Pedro, a João e tal. Então Pedro chama a atenção. E aqui no versículo 16 ele diz: olha, não fomos nós, essa glória, esse louvor, nós não merecemos, porque nós não fizemos nada. A glória não dê a nós, não. Olha só, né? Mas ele diz: foi pela fé em o nome de Jesus que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé vem por meio de Jesus. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Sabe, irmãos, que lição, né? Tem muito líder, tem muitas pessoas aí que querem receber a glória, acham que tem, né, poder, acham que pode. Mas a lição aqui: o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro servo de Deus, a glória, ele sabe, é de Deus. O homem não tem poder nenhum em si para fazer obras desse porte, né? De forma nenhuma. E esses homens foram chamados até, e olha que no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então,
os apóstolos, né, a postura deles eram essa, né? Deus que faz a obra, é Deus que fez a obra através deles. Então Paulo está chamando eles a atenção, diz, olha, tudo que eu vou relatar agora, eu tenho satisfação e orgulho dos frutos do serviço do meu ministério, mas a glória toda é a Ele. É Cristo que fez, eu não fiz nada. Né? Então, se você vê aqui em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e no versículo 3, Paulo diz assim, olha, Filipenses 3, 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque há o perigo de nos orgulharmos, da exaltação do homem, da exaltação pessoal. Então Paulo trata isso como uma praga mesmo. A sua postura, ele é bem claro, né? Ele diz, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele dá toda o seu currículo, né? O que ele era, o que ele fazia, a própria exaltação da sua vida. Mas ele aprendeu. E quem faz não é o Paulo, é Deus, é Cristo. E toda glória seja dada ao nosso Senhor. Se você vê aqui em Gálatas, capítulo 6, o Paulo diz assim, ó, no versículo 12, Gálatas 6, 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, a exaltação pessoal, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, muitos mestres, muitos que estavam ensinando, queriam a glória, a exaltação pessoal, fazendo prosélitos, né? Eu consegui, eu fiz, eu ganhei e tal. Isso é um perigo muito grande. Até achar que eu faço alguma coisa, nós fazemos alguma coisa, o homem, né? Existe esse perigo. Mas o Paulo está dizendo, olha, verso 14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a glória do Paulo não estava na pessoa de Paulo, né? Mas na pessoa correta, que é Cristo Jesus. Então, amados, nós temos que nos gloriar, né? Mas nos gloriar no Senhor, nos gloriar na pessoa de Cristo. E isso é para a vida. Né? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 26. Paulo está tratando disso. Né? Irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado, no meio da congregação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus, ele é especial, né? Ele não chamou muitos, diz aqui, sábios segundo a carne, ou seja, cheio de conhecimento. Deus não chama, né, os orgulhosos, os entendidos, diz aqui a palavra de Deus. Nem foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Foi muitos não.
os poderosos que foram chamados, nem muitos de nobre nascimento. Não, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim, olha o motivo, né? Como é realmente princípio de Deus, propósito de Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Porque senão era por força, por poder, por capacidade, né? Por dinheiro, que a obra de Deus era feita, era realizada. E o homem ia se orgulhar, eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro e tal. Não. Ninguém se glorie, se vanglorie na presença de Deus. E aí Paulo, né, passa isso para nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, 2 Coríntios, no capítulo 10, aqui, e no versículo 17 diz assim, olha, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. É princípio de Deus, amado, né? E deve ser a postura de cada filho de Deus. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. É assim que Deus aprova. Então, quando Paulo diz aqui que vai se gloriar, né? Que vai mesmo se orgulhar, ou seja, a satisfação é porque Deus fez através disso. E motivos, ele diz aqui, eu tenho muitos, né? Muitos motivos. E aí ele diz aqui, olha, verso 18, volte lá. Porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio. Aí ele fala aqui as coisas que Deus fez por seu intermédio. A primeira, diz aqui, olha, para conduzir os gentios à obediência. Ou seja, Paulo se alegrava, né, se satisfazia, se orgulhava, porque através da palavra, né, através realmente da pregação da palavra, diz aqui, Deus os fez conduzir os gentios à obediência. Não foi Paulo, né? Mas através da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, Deus fez os gentios ser conduzidos à obediência. E acho que o pastor Nivan estava falando na mesa, né? Nós éramos filhos da desobediência. Todos nós. Nós não obedecíamos a Deus. Nós éramos o quê? Realmente inimigos de Deus. E quem fez agora o gentio, você e eu, obedecer a Deus? Foi Paulo? Foi o poder de Paulo? Não. Ele é bem claro. Foi a palavra. A palavra da salvação que fez os gentios conduzi-los à obediência. A obediência aqui, irmãos, é a fé, né? É conhecer, obedecer a Deus através da fé, da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé de obedecer a Deus vem pela palavra, né? A pregação da palavra de Deus. Então, Paulo diz aqui, olha, primeira coisa, né? A palavra os fez conduzir a Deus. E é isso que o Paulo fez. Ele se apresenta lá, né, mesmo sabendo que a igreja lá foi fundada pela pregação do Evangelho, mas lá no capítulo 1 nós lemos, diz, por quê, né? Eu sou devedor
E eu acredito, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para levar o homem a obedecer, a obediência à palavra de Deus, tanto do judeu como do gentio. Então, a segunda coisa não só foi pela palavra, né, mas pelas obras. Olha só, irmãos, né? A prática das boas obras. Então, isso Paulo era visto na vida do Paulo. Paulo, onde chegava, ele pregava o evangelho. Mas ele não só pregava, mas ele praticava aquilo que ele pregava. Então, era visto não só pela palavra que ele pregava, mas pela prática das boas obras que ele praticava. Lá em Efésios 2, 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Esse preparou ordenou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, a prática das boas obras, não é? E aqui o apóstolo Paulo é um exemplo, irmãos. O Senhor Jesus, né, lá em Mateus capítulo 5, ele ordena a todos os seus filhos, a cada um de nós, né? No capítulo 5, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, olha: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas no verso 16 ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Seja luz, seja sal. E está aqui o motivo: diante dos homens, não é? Da sociedade, onde você anda, onde você está, onde você trabalha. Tem que ser luz. O crente é luz, ele é filho da luz, filho de Deus. Não se esconda, não anda, né? Então, tem que ser luz. Paulo diz aqui, olha: a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles, vendo o seu brilho, a sua luz, através de quê? Das vossas boas obras, né? Glorifiquem a vosso Pai que está realmente nos céus. E Paulo, ele se orgulhava, né? A satisfação dele, porque ele encarnava isso, ele vivia isso. Escrevendo aos Filipenses, veja lá, Filipenses capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim para essa igreja, olha, Filipenses 4:9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Irmãos, né? Paulo chama a igreja a imitá-lo. Sede meus imitadores. Então, o que vocês aprenderam de mim, na minha vida, no meu comportamento, no meu procedimento, o que vocês receberam de mim, né? E ouviram de mim e viram na minha vida, irmãos, ele diz, isso colocar em prática. E aí ele exorta aqui no verso 8 que como nós devemos andar, né? Imitando Paulo. Ele diz aqui, olha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é? Pensai nessas coisas, e não só pensai, mas praticai, colocar mesmo realmente em prática. Então Paulo fazia isso, a sua vida, era de boas obras, e o povo via.
E aqui em Romanos, nós vamos ver mais um pouquinho, volte lá à frente, Paulo estava na prática das boas obras. Volte lá, se você ver aqui, no verso 25, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Era a obra mesmo, né? Paulo colocava em prática. Então, ele se orgulhava disso, se satisfazia disso. A obediência, aliás, a palavra que ele pregava, as obras que ele fazia. Verso 19: por força, né, de sinais e prodígios, ou seja, pelos prodígios e sinais que ele fazia. E não foram poucos, irmãos, né? Não foram poucos, não. Eu separei aqui alguns, olha, Atos capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e no versículo 10, Atos 14, 10, Paulo, 8, olha, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico de nascença, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. A multidão vendo aquilo, começaram a gritar, né, a Paulo: esse homem é um deus. E a Barnabé chamando de Júpiter e tal. E Paulo corrige esses homens: eu não fiz nada, foi Deus que fez os prodígios e os sinais. Ressuscitou um garoto. Paulo estava pregando, né? Caiu lá o garoto, da janela, e Paulo o ressuscitou. Aqueles 276 ou 3 homens que foram salvos lá no navio, milagres, sinais, a sombra de Paulo, enfim, irmãos, prodígios e sinais, né, através dele. Mas ele diz aqui: tudo feito, veja, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até circunvizinhanças, né, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, não só em Jerusalém, até o Ilírico, até aquelas regiões, a Macedônia, a Caia, chamar o Ilírico, toda onde ele pôde ir, né, a proclamação realmente do Evangelho. Ele diz: esforçando-me por pregar o Evangelho aonde Cristo já for anunciado, não for anunciado, para não edificar em fundamento alheio. Paulo tinha esse propósito da proclamação do Evangelho, né, até mesmo aos confins da terra. Então ele diz aqui no verso 21, olha: antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo as que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, irmãos, aqui, né, a satisfação de Paulo, o que o motivava a se orgulhar do seu ministério, os frutos, né, era pelo que Deus tinha feito. A honra e a glória, todo tinha que ser dado a Cristo, né? A glória a Deus. Isso era um princípio de Deus. Essa era a postura de Paulo. E ele mesmo, através da pregação da palavra, muitos gentios foram conduzidos à obediência. Não só pela palavra, mas pelas obras que Paulo praticava, as boas obras que Paulo praticava, pelos prodígios, pelos sinais que Paulo fazia, né, através do poder do Espírito Santo. Então, a proclamação do Evangelho
Paulo termina essa passagem aqui citando uma profecia cumprida lá de Isaías, que ele diz assim, olha, verso 21, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Isaías capítulo 52, bem conhecido nosso, né? Isaías capítulo 52, versículo 13 a 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A profecia, irmãos, que o evangelho ia sair para todas as nações, para todo o mundo, e é isso que Paulo fez no ministério, na sua vida. E que o fruto do trabalho do Paulo, ele vai falar mais adiante. Mas hoje pela manhã, sabe, há essa grande lição para nós, a igreja. Nós devemos, amados, procurar mesmo glorificar a Deus. É um princípio dele. Devemos ser a nossa postura, levar essa palavra da salvação através do nosso procedimento, das nossas práticas, da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, e assim proclamar. Ainda há muito a se fazer, ainda há muito a levar o Evangelho, que a igreja do Senhor tem esse propósito, e nos gloriar naquele que fez tudo por nós. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição, até de vida, do teu servo, o apóstolo Paulo, e que possamos até colocar em prática em nossas vidas, Pai. Primeiramente, tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor, para glorificar o teu nome. Seja a nossa postura, Pai, a nossa palavra, a prática das nossas obras, tudo mesmo, Pai. E o Senhor pode fazer até prodígios através da tua igreja, do teu povo. Possamos levar essa palavra até os confins da terra. Nos ajuda, Senhor, e muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, vamos terminar o trabalho nessa manhã, vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar, cante conosco, e se Deus permitir, à tarde e à noite, ainda estaremos aqui. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Amados, vamos encerrar o trabalho agora pela manhã, assim com os adultos, Mas logo mais tem o trabalho com as crianças, Cantando o cântico Maranata, Tu és minha luz, a minha salvação. Vamos cantar. Se ao teu lado
reúno agora as crianças para a lição bíblica, né, da manhã, da escola dominical. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe.